Yo, Geeks, tudo em cima! As habilidades de God são bem complexas, até mesmo para o mundo de One Punch Man. Um universo onde existem milhares de personagens, milhares de heróis, melhores heróis também, mas milhares de heróis com poderes, cada um mais diferenciados. Até mesmo a gente questiona se existem personagens ali que têm habilidades que nem foram descobertas, como o King, por isso a sua sorte é tão, de uma forma a extrapolar as consequências. Mas a habilidade de God também tem uma questão muito interessante. Pode até mesmo se assemelhar com uma característica do Saitama, o que pode reforçar até mesmo uma teoria que tem se levantado e tem se fortificado cada vez mais na história. E aqui nesse vídeo vamos destrinchar o que God consegue fazer e ver até onde o seu poder consegue chegar. Vamos discutir esse assunto depois da vinheta. Em uma análise excelente do Crispin9 no Reddit, eu achei aqui todos os pontos que ele aborda sobre o God, como esse comentário, essa review dele sobre as habilidades do God começam a fazer sentido para nós, para a gente se conectar ainda mais entre o personagem e o nosso careca de capa. Todos os pontos trazidos por ele reforçam ainda mais a ideia de que God e Saitama têm mesmo uma conexão, mas talvez não seja uma conexão como vocês esperam, como a teoria de que o God na verdade seja o Saitama. A gente vai abordar esse assunto no final do vídeo, mas vem comigo, tem muitas coisas legais que o próprio Crisp acabou trazendo aqui sobre as análises dos poderes God. Quando God é nos apresentado, Blast explica para nós que ele tem a capacidade de ignorar distâncias, energia e tamanho. Isso aqui acaba meio que tipo assim, passando por nós, às vezes batido. Mas, se a gente for analisar todos os pensamentos e as ideias que o Blast acabou apresentando para nós durante este capítulo, durante este momento, nós já podemos observar e evidenciar que o God já manifestou todas essas habilidades antes mesmo do Blast apresentar essa característica para nós sobre esse personagem. E então, a gente observa e quer saber quais foram esses momentos em que o God acabou utilizando esses poderes. O que realmente significa ignorar a distância, a energia e também o tamanho. Significa que a dimensão superior de God pode ignorar todos esses atributos de uma forma muito mais precisa, o que faz com que o God consiga estar em um estágio superior aos demais heróis. No entanto, há evidências de que em capítulos anteriores, como eu já comentei com vocês, que mostram que as habilidades do God estão sendo usadas nessas características há muito tempo na saga. Nós observamos isso sendo evidenciado através dos poderes do Imperador Sem Teto. O God então mostra a habilidade de ignorar a energia no capítulo 143. Através desse capítulo, nós já conseguimos observar tanto ali o Fang quanto também o seu irmão tendo ali a capacidade de enxergar que a energia simulada ali pelo Imperador Sem Teto estava sendo colocada em uma característica que estava sendo até mesmo usada como algo ridículo. A habilidade que evidenciava ali um ponto completamente fora do comum. Como o Imperador Sem Teto, através dessa habilidade e desse poder, estava realmente criando ali um artifício, criando uma similaridade para mostrar um pouco mais, ou um contexto um pouco maior sobre as habilidades do God nessa visão. Então, nós temos duas scans do capítulo 109 que destacam ainda mais essa informação. Nós somos informados que o Imperador Sem Teto possui energia ilimitada, energia sendo liberada de outro lugar, e ele não parece usar nada para dispará-la. O que a gente consegue evidenciar aqui é que essas habilidades do Imperador Sem Teto eram uma habilidade que não vinha diretamente dele, ou seja, a sua estamina não era completamente afetada pela sua habilidade. Se ele ficasse usando um poder o dia inteiro, ele não ficaria em um estado, nunca atingiria um estado de esgotamento por completo, porque esse poder não vinha nem do seu corpo e nem da sua própria energia, vinha diretamente da dimensão onde God estava e que esse poder vinha também diretamente de God. Esta é uma evidência de que a dimensão de God pode ignorar a energia, pois o Imperador Sem Teto
pode puxar um suprimento aparentemente ilimitado do nada, passar ali as habilidades que vinham deste lugar diretamente para si e continuar o seu combate contra os seus oponentes, o que foi evidenciado ainda mais na saga dos monstros. E caso você tenha esquecido, nós sabemos que o Imperador Sem Teto havia recebido seus poderes ali de God, o que fortalece ainda mais a ideia de que o próprio God havia cedido uma característica sua para o Imperador Sem Teto como uma das suas habilidades, ou como a sua habilidade principal para lutar contra os heróis, para fazer com que a Terra fosse destruída através dos seus poderes. E falando sobre God, falando sobre deuses, eu queria recomendar para vocês a minha light novel Que Haja Luz. É claro que eu não poderia deixar aqui de fora de falar aqui sobre as mitologias, né? Um encontro, quase como se fosse um crossover das mitologias do nosso mundo em um universo único, onde Gael nos guia mediante as suas histórias. E é claro, o que deixa, o que incrementa, dá aquele tempero especial na trama, são os personagens criados pelos próprios inscritos. Então, você pode em breve, quem sabe aí em breve eu abro mais inscrições para os personagens em Que Haja Luz e o seu personagem possa vir a aparecer lá. Mas para isso você precisa primeiro acompanhar, ler a light novel, e que você possa acompanhar a partir de agora com os dois links na descrição, tanto da Novel Mania quanto também no Tapas. Faz isso e nos ajuda pra caramba com a divulgação da light novel. Outra coisa bem interessante que nós vimos nos capítulos recentes é que God também pode ignorar a distância. Isso é visto através das habilidades do Void, como nós podemos visualizar lá no capítulo 197, quando o Void começa a usar as suas habilidades pela primeira vez. O Void foi mostrado agarrando o setor do espaço e usando-o como uma forma de ocultação, ou seja, ele distorce o próprio espaço para consiga se ocultar perante a visão ali do Blast. O Blast até mesmo fica pensando no que estava acontecendo, o que havia ocorrido, e isso não é apenas uma ilusão. Ele consegue realmente agarrar o tecido espacial e assim se ocultar mediante ao fato de que ele acaba se escondendo, não estando mais presente naquele lugar e quase interagindo em uma quarta dimensão. E aí, para você interagir numa quarta dimensão aqui, é melhor você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se parar pra pensar, é quase como uma quarta dimensão mesmo, né? Porque você tá interagindo ali com o vídeo, você tá interagindo com o botão de like, escrevendo, e é quase como o God ali se manifestando no mundo de One Punch Man. Então dá essa moral, se torne membro do canal do Geek Brasil também, recebendo os conteúdos exclusivos de Kagurabashi e Sakamoto Days, e ao mesmo tempo, se tornando ali membro, você recebe os capítulos extras de Que Haja Luz. Acabei de indicar para vocês Que Haja Luz leu mais de 150 capítulos, você também tem os capítulos extras para você poder acompanhar, sem contar os conteúdos extras que a light novel ainda possui, ali tanto do livro 1, livro 2 e livro 3 que está disponível para os membros aqui do canal. Então, chega junto, se torne membro, ou pelo menos deixa seu like e se inscreve aqui no canal do Geek Brasil. Pra gente destrinchar ainda mais essa habilidade que nós observamos o Void usando na batalha contra o Blast, no primeiro painel que nós temos aqui, de que o próprio Void consegue ver os dois orbes vindo pra cima dele da projeção da energia do Blast. Então, logo atrás do Void, ele consegue evidenciar essa troca, essa mudança. No segundo painel, então, ele agarra uma parte do espaço, ou seja, o poder que o God acabou dando ali para o Void é uma habilidade que ele consegue até mesmo modificar o próprio espaço ou manipular o próprio espaço. No terceiro painel, ele cria uma parede com o setor de espaço para que possa ignorar a distância aproximada de um ano-luz e escapar. A gente consegue observar aqui através desse cálculo ali de Power Scale, que não é a minha praia, mas a gente consegue acreditar aqui que o próprio Void consegue criar esse artifício para conseguir escapar ali da habilidade causada pelo Blast. No quarto painel, os dois orbes de projeção de energia vão além de onde a curva do espaço está, onde havia realmente ocorrido esse espaço, e o Void simplesmente desaparece. Isso não é a capacidade do Void de criar ali uma ilusão, um genjutsu, mas sim ele modificando o próprio espaço, modificando a própria estrutura do local para que ele consiga
escapar das habilidades do Blast. Não é uma projeção mental e nem ali algo que vai além da física, mas sim a própria estrutura do universo sendo modificada pelo Void. O quinto painel tem o objetivo de representar o Void estando na área circundante do espaço e o Blast tentando reconhecer onde o Void havia ido parar. Como essa habilidade o Blast não conhecia do seu antigo companheiro, ele fica pescando, tentando entender o que havia acontecido. E além disso tudo, o God ainda pode ignorar o tamanho, né? Não bastando apenas ignorar as duas últimas características que a gente abordou aqui, ele também pode ignorar o tamanho. Como vimos no capítulo 109, o God ele se manifesta como um tamanho humano, ali na manifestação de um tamanho humano. Ele também pode se manifestar em várias formas diferentes. Ele tem a capacidade de se manifestar ali na posição abraçado ali, né, com seus joelhos, agachados ali com seus joelhos. Tem a manifestação também depois que ele aparece na capa, né, de um dos capítulos, quanto o Flash, quanto também a Manako e o Saitama. Temos o God que fica quase do tamanho da Lua, né? Ele fica muito maior, na verdade, do que o tamanho da Lua. E depois temos o God que aparece meio que tipo assim, selado, ocultado atrás do lado obscuro da Lua, que nós não sabemos o que esse quadro representa ainda para o One Punch Man. Mas nós podemos observar que o God consegue realmente não ficar preso ao tamanho, que ele pode tanto se manifestar na forma de um ser humano, né, quase do tamanho de um ser humano, quanto também se manifestar ali de um tamanho que seja maior do que a própria Lua. E na luta contra o Garou, as suas passadas na Terra são ainda mais destoantes, como nós vemos ali no capítulo 164, quando ele começa a dar as pesadas ali no espaço e manifestar o seu poder, né, conseguir quebrar um pouco ali as habilidades, né, o selamento que está prendendo ele nessa dimensão, ou seja lá o que estiver prendendo ele nessa dimensão, e conseguir manifestar o seu poder, um pouco do seu poder, das suas habilidades ali na Terra, até mesmo afetando o Garou. Aliás, não era uma forma de projeção mental, pois God podia escolher quais indivíduos podiam vê-lo. Não se tratava de uma ilusão, não se tratava realmente ali de uma característica que somente uma pessoa estava vendo. Não era algo ali como ele se manifestou usando as habilidades tanto para enganar ali o Flash, o Sonic, a Tatsumaki ou até mesmo o Garou. Aqui é uma manifestação física do God e meio que tipo assim, conseguindo se manifestar somente para as pessoas que ele quisesse. E essa parte ela é muito interessante porque até mesmo o Saitama não conseguiu ver a manifestação do poder do God. O God ele só apareceu para as pessoas que ele queria, o que lhe coloca na opção de poder ficar invisível, só podendo se manifestar para quem ele queira. Isso faz ali uma habilidade, torna-se ele ainda mais apelão, com poder ainda mais roubado. Então, qual é o tipo de escalonamento para o God? Qual é o tipo de escalonamento para os seus poderes, para as suas habilidades? Na mesma saga, somos informados que God tem ali uma própria dimensão. Isso é caracterizado, é explicado para nós através das palavras do Blast, quando ele está se reunindo ali com a Associação de Heróis, né, com os diretores da Associação de Heróis, juntamente com o Flash e na verdade, né, a Manako. E o Blast acaba explicando para nós: interferência da dimensão superior, onde God está localizado, ignora distância, energia e tamanho. E é um dos poderes de God, quanto à extensão em que ele os ignora. Isso depende das capacidade do assunto. No contexto da explicação do Blast, que era sobre a lâmina dimensional do vazio do nada, ele estava se referindo às limitações que os súditos de God têm em relação à distância, tamanho e energia, sendo ignorados. Ou seja, são habilidades que eles podem possuir através ali de God, e isso faz com que eles não se cansem, não percam a sua estamina e ao mesmo tempo se tornem esses avatares que God acabou escolhendo para que eles manifestassem os seus poderes. Isso também está dizendo que o próprio God pode ignorar distância, energia e tamanho.
seus avatares conseguem ignorar esses tipos de atributos, é claro que God também consegue fazer. Isso quer dizer que personagens de dimensões superiores podem ter problemas afetando ali as estruturas de dimensões inferiores, porque são muito insignificantes na sua perspectiva, como são seres realmente assim absurdos que já transcenderam ali a forma física comum. Visualizar essa dimensão é quase ali algo que é insignificante. É quase como se nós observarmos as formigas, né? Se nós observarmos as formigas, a gente vai observar que eles são seres que basicamente são inferiores para nós. O que as formigas fazem não afeta o nosso cotidiano, a nossa vida ali de uma forma muito clara. É a mesma coisa que o God acaba se manifestando ali através dos seus poderes. No entanto, personagens de dimensões superiores geralmente têm algum tipo de habilidade de manipular a realidade por meio de manipulação de dimensões superiores, ou então criando e lançando sombras, aspectos, sonhos, avatares ou corpos de manifestação que lhes permitem interagir diretamente com dimensões inferiores da realidade. Isso quer dizer que se o God ele ignora a sua manifestação através do seu corpo em relação à realidade, ele decide escolher um outro caminho para se manifestar. Então, o que isso significa? Significa que God tem manipulação de dimensões superiores. A dimensão de God é declarada como sendo de dimensões superiores. O Blash afirma que God pode manipular propriedades em sua dimensão, que ignoram distância, energia e tamanho. Então, para conseguir interagir nessas dimensões, o God criou avatares do universo de One Punch Man. Isso é evidenciado para nós no capítulo 165, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo aí no vídeo. Então, como a gente já comentou, os avatares são extremamente cruciais para que o God consiga abrir o caminho para quem sabe se libertar dessa dimensão que está lhe prendendo, ou se ele automaticamente ficou preso por causa de uma característica que ele acabou conseguindo despertar através dos seus poderes. Então, como nós vemos, o God possui o poder de manipulação dimensional superior, e é o poder de manipular dimensões espaciais com mais dimensões do que o espaço 3D que nós estamos acostumados, que os seres humanos conseguem evidenciar. Nós sabemos que existem 3 dimensões mais o tempo, mas a teoria das cordas, que é uma teoria que o próprio Murata tem comentado recentemente com muito mais frequência na comunidade de One Punch Man, o autor, né, juntamente com o One de One Punch Man, isso pode nos mostrar que existe uma quarta dimensão, um quarto espaço além do tempo que God pode viver ou que pode estar selado, mas que ao mesmo tempo pode ter dificuldades em conseguir se manifestar mediante a essa sua habilidade. E olha só, nós já temos algo muito parecido que ocorre em um filme da cultura pop. Nós estamos falando sobre o filme Interestelar. Se for seguir a lógica desse filme, tem grandes chances de God ser um humano que evoluiu, ou melhor dizendo, removeu o seu limitador e se tornou alguém que transcendeu a terceira dimensão. Alguém que transcendeu a terceira dimensão, transcendeu o espaço e o tempo e está neste lugar. Conseguiu remover ali o seu limitador e assim ficou preso neste lugar porque nenhuma outra pessoa pode enxergar. É uma classificação bem interessante se a gente for analisar friamente ao Deus cristão, né? Na teoria de que tanto os anjos, os demônios, Deus, Jesus Cristo estão vivendo em uma outra dimensão que nós não conseguimos enxergar. E é um ponto bem interessante também para essa classificação de que God estaria sendo colocado nessa mesma característica que é apresentado para nós em outros pontos da cultura pop, mas que o filme Interestelar consegue abordar isso de uma forma fantástica. E isso pode conectar o God ao Saitama, já que o Saitama também removeu o seu limitador. Tanto o God quanto o Saitama poderiam ser os únicos seres humanos que removeram os seus limitadores. O Saitama seria a pessoa, o ser humano que removeu o seu limitador, ligando ele diretamente à força física, enquanto o God é a criatura, o ser humano que removeu o seu limitador na telecinese, nos poderes psíquicos, o que pode fortalecer ainda mais a conexão entre
amplo. Muita gente teoriza que God pode ser o Saitama ou coisa do tipo, mas as conexões entre eles podem ser ainda mais profundas do que simplesmente o Saitama ser o God do futuro ou vice-versa, né? Dessa linha temporal, desses paralelos, desse paradoxo. O que vocês acham? Vocês acreditam que o God é um ser de uma quarta dimensão? Ele tem todos esses poderes? Ele tem todas essas habilidades? O que vocês acreditam? Deixem nos comentários pra gente continuar falando e discutindo ainda mais sobre esse assunto.